Nós somos seres racionais, independentemente de qual nível dizem que você é ou não racional. Toda racionalidade, ela pressupõe de um ponto de vista. Muitas vezes a formação do intelecto do indivíduo, que forma a personalidade, ela é muitas vezes formada pela opinião do que os outros pensam a seu respeito. E leva um certo tempo até que você consiga enxergar seus próprios valores, suas próprias características e descubra, como quem olha no espelho e enxerga a si mesmo como um ser individual que tem a obrigação de seguir suas próprias escolhas, de ter autodeterminação e, sobretudo, ter autoconsciência das suas vontades, suas limitações, seu poder de escolha que engloba a nossa liberdade. Liberdade essa que é medida no mundo cristão como livre-arbítrio. Então nós temos, de um ponto de vista, livre-arbítrio, e o ser humano criou leis, regras, normas, éticas, morais, costumes, e ele define algo como ético, antiético, moral, antimoral, legal, ilegal. E ele cria perspectivas com o objetivo de controlar. Toda vez que você segue critérios externos que introduzem na sua consciência, ou melhor, que introduzem no seu subconsciente ideias fixas de um modelo criado por um grupo em um certo tempo e local, e que não se sabe ao certo como que surgiu aquela ideologia e qual a interação que sofreu de tais pensamentos que formaram o que se entende em um certo momento como sendo certo ou errado. Então, quando se analisa dentro do ponto de vista filosófico, ou até mesmo antropológico, histórico, cultural, científico, o que é certo, o que é errado, o que é loucura, o que é sanidade, tudo isso pode confundir uma pessoa, ou grupo de pessoas, ou uma sociedade, ou uma nação, que, amparada por ideias de uma época ou de outra, que não se sabe ao certo quais influências que levaram um determinado autor a expor suas ideias e qual a formação social, quais as interferências que abalaram a sua vida, influenciando o surgimento de suas ideias, que em um dado momento, época, sociedade, influenciou algum grupo de pessoas e que fez surgir ideologias que hoje são estudadas. Então, o que você hoje pode encarar como sendo algo anormal, sendo no seu grupo, na sua época, pode não ser, na mesma época, em outro local, em outro país ou em outra cidade, algo tão anormal. Um exemplo, no interior de uma cidade, de um estado qualquer, uma atitude de uma determinada pessoa pode ser mal vista, ou melhor, pode ser vista com maus olhos. Essa mesma atitude em um país, em um outro país, vou dar um exemplo, como a França, Estados Unidos ou até mesmo Michigan, Detroit, Canadá, França, pode não ser visto
da mesma forma como o interior de um estado qualquer no Brasil. Então, eu já me deparei diversas e diversas vezes pessoas com sua conscienciologia limitada a uma cultura fechada, de uma cultura fechada, de uma cidade isolada, muito pequena, reservada e que não tem nenhuma pretensão de expandir o seu conhecimento, porque prevalece a ideia de que não me importa o que está acontecendo em tal ou qual lugar, porque eu não moro lá. Ou então, quando você é mais novo, os seus pais ou alguém da sua família vai dizer: não quero saber, não me importa o que acontece na casa do vizinho, porque eu não moro lá, eu moro aqui. Então, quando você vai evoluindo e crescendo, você começa a perceber que você mora numa cidade que pertence, ou melhor, você mora numa rua que pertence a um bairro que é localizado dentro de um município ou uma cidade que está inserido dentro de um estado. Esse estado está inserido dentro de uma região, de um território que pertence a um país. E esse país pertence a um continente do qual está inserido dentro de um mundo, de um planeta. Então, na medida em que você começa a observar que você tem culturas, ideologias, pensamentos diferentes, você começa a perceber que quando alguém te diz que você está errado, isso não quer dizer que você esteja errado. Isso quer dizer que ela aprendeu de uma forma tão limitada, tão concentrada e fechada, que ela não consegue enxergar 2 ou 3 pontos de vista. Ela só enxerga, ou melhor, ela só consegue enxergar 2 pontos de vista, certo ou errado. E o que é certo e o que é errado? O certo é aquilo que ela acredita e o que ela faz, e o que ela não faz, ela presume ser contrário àquilo que ela aprendeu. E se ela aprendeu algo, ela está domesticada a agir de determinada forma, qualquer coisa que contrarie aqueles costumes que ela está vivenciando, acostumada a vivenciar, ela vai rejeitar. Até que ela talvez tenha a felicidade de despertar e perceber que não existe verdades ou mentiras. Existe apenas pensamentos sobre determinadas coisas. Então, na medida que eu penso, por exemplo, que ser advogado é ruim, porque muitos advogados cometem erros, praticam coisas que não seriam aos olhos de pessoas conservadoras. E aí eu me pergunto, o que é pessoas conservadoras? A grande questão que eu descobri é que você tem, por exemplo, na psiquiatria, você tem os psiquiatras que definem doenças mentais, sintomas, psicoses, todos aqueles transtornos que todos estamos acostumados a escutar. Por outro lado, dentro da mesma ciência da psiquiatria, você tem os antipsiquiatria. Então, você passou 2000 anos, melhor dizendo, passou-se 2000 anos se afirmando determinadas atitudes ou comportamentos como sendo transtornos ou doenças mentais. Então surgiu, de uns 200 anos para cá, correntes antipsiquiátricas. Ou melhor, não é que surgiu, é que ela, de uma certa forma, passou a ganhar mais voz na sociedade. Está tendo mais, como que eu posso dizer? Ela está se aproximando e tomando mais espaço dentro da sociedade. O que a antipsiquiatria ela prega?
a desmistificação e o combate dos transtornos que a psiquiatria prega como sendo algo ruim e que, de uma certa forma, intitula, colocando um selo que acaba definindo o caráter ou a personalidade de uma pessoa de acordo com o ponto de vista de alguém que em uma época, em um determinado tempo, de qualquer época passada, se definiu que, por exemplo, uma pessoa que tivesse hábitos ou se comportasse de maneira inadequada e perdão, vou repetir. E a inadequação desses comportamentos, quem criavam era a própria sociedade que dizia o que seria ou não seria bom ou ruim. Você pode dizer que o que você pensa como sendo correto, o que você pensa como sendo verdadeiramente honesto, moral e digno de exemplo a ser seguido, seja o seu ponto de vista. Mas o seu ponto de vista ele tem uma formação que precede muito além daquilo que já lhe transmitiram. Se você pudesse transmitir hoje uma ideia, essa sua ideia ela seria um produto do que foi transmitido para você, e essa transmissão já foi um produto de algum outro subproduto. Eu inverti aqui. Esse produto já veio de um outro produto. Portanto, esse produto que formou sua personalidade, ele foi um subproduto. E você seria o subproduto do subproduto do produto. Onde está o produto? A pergunta que se faz há muitos anos é: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você pode dizer que suas ideologias elas são a formação concreta e pode-se dizer assim, uma formação da ideologia mais clara que você poderia ter sobre o que sobre tudo aquilo que lhe passaram de alguma forma e que você teria de alguma maneira aperfeiçoado. Essa é a ideia que normalmente é projetada no senso do indivíduo internamente. Eu observo algo e eu quero fazer algo, porque eu tenho o senso de autonomia. E na hora que eu vou fazer esse algo, eu imagino que essa minha atitude ela está diretamente relacionada a uma claridão daquilo que eu observei, e essa minha observação ela tem que ser projetada para o meu mundo, para as pessoas e para o plano ao qual eu me relaciono, extraindo o entendimento que eu tive de algo e tentar mostrar a seguinte afirmação: estou fazendo isso porque isso é o melhor de mim. Isso é o melhor que eu posso fazer, pois eu entendi que tudo que eu passei eu preciso melhorar e modificar o meu ambiente. Então, na hora que você começa a interagir e agir no seu campo vivacional, você começa a perceber, se você fizer uma autoanálise, de que se você é dos que acredita que tudo é relativo, você vai acabar se deparando com a própria afirmação em que tudo ser relativo, você acaba tendo que a própria afirmação de que tudo é relativo, ela auto se consome. Então, se a sua verdade ela é verdade baseada numa outra verdade, que para que ela seja
puramente verdade, ela tem que se autoconsumir. Mais uma vez, se eu digo tudo é relativo, a minha própria afirmação ela tem que ser relativa. Se ela também é relativa, então nem tudo é relativo. Então eu posso concluir que quase tudo é relativo. Se quase tudo é relativo, então nada é concreto. Nada pode ser, portanto, certo ou errado. Eu teria então um paradoxo. Se eu não posso afirmar que tudo é relativo e tudo é quase relativo, então até o que eu estou falando é algo que não pode ser julgado como sendo verdade. Porque tudo tem que passar pelo filtro do questionamento. Se eu digo algo, eu tenho que questionar esse algo. Se você diz algo, você tem que questionar esse algo. E todos têm que questionar. Se todos têm que questionar, onde chegaremos com a autoconsumação da própria afirmação? Se a própria afirmação não é uma afirmação, ela é uma ideia que deve ser somada com outras ideias para que possamos chegar em um nível de equilíbrio máximo que podemos chegar, que é o que se chama nas leis democráticas como democracia. O que é a democracia? A democracia é a convivência de todas as ciências, culturas, hábitos e pessoas com suas diversas personalidades e modos de viver, convivendo de uma maneira ou de outra, todas no mesmo plano, cada uma com suas vontades, seus gostos, seus desejos, mas cada uma delas conseguindo se relacionar sem que haja um conflito de autodestruição. É o ateu podendo viver com o católico, com o cristão, com o muçulmano. É o negro com o branco, com o amarelo, com o pardo. Todos conseguindo conviver no mesmo espaço, cada um respeitando o lado do outro. E